Irmãos, nós temos a grata satisfação de receber hoje em nossa igreja o nosso irmão pastor Paulo. Eu gostaria que viesse aqui, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. A Terezinha vai fazer a apresentação do pastor. Alguns irmãos viram subir, né? Geralmente é o pastor que apresenta. Mas eu pedi para o Zé Roberto a honra, né, de apresentar o pastor Paulo. E o pastor Paulo eu conheço há pouco tempo de vê-lo, mas eu conheci ele há muitos anos. Através da minha amiga Adélia, ela é nossa amiga, ela era a primeira amiga do Zé, desde o Zé solteiro, e depois ela acabou sendo a minha amiga também, agora ela é mais minha amiga do que do Zé. E ela é uma pessoa que tem intercedido durante todos esses anos, né, de casados, de noivos que eu estava com o Zé Roberto, pelo meu ministério, o ministério do Zé, e durante o tempo de casado, por esta igreja aqui. Então, vários jejuns nós apresentamos aqui, tivemos na salinha, andamos aqui, oramos, né? E ela que tem me falado do pastor Paulo. E eu tenho assistido algumas ministrações do pastor em relação à oração. Deus falou muito comigo. E por isso que eu pedi, né, essa honra, viu, pastor? A nossa igreja é bonita, viu, pastor? A nossa igreja é grande. Tem uma galeria lá na frente. Os irmãos são todos bonitos. Tem jovens aqui. O senhor está aqui no lugar alto, né? O som é muito bonito. Nossa igreja é bem pintada. Tem muitos irmãos faltando aqui. Tem muitos jovens também. São os jovens que ministram louvor, pastor. Nós temos no teclado, na bateria, na guitarra, no violão. Nós temos aqui no baixo todos os jovens, né? O rapazinho da bateria é nosso filho. E os irmãos aqui são muito bonitos. Então, assim, quando eles se apresentarem para o Senhor, eles vão falar como eles são bonitos, viu? Os pastores aqui também são bonitos, pastor. As esposas dele também. Eu tenho uma honra muito grande de apresentar a nossa igreja. A nossa igreja é feliz, nossa igreja é bonita. E tem muitos irmãos voltando, né? Alguns que foram embora, alguns estão voltando. A nossa igreja é mais cheia do que hoje. Tem alguns irmãos viajando também. E eu espero que pela glória dele, né? De Jesus, o Espírito Santo te dê, né, no seu coração de como que é a nossa igreja hoje, e que a partir de hoje ela esteja no seu coração também. Tá bom? Eu sou muito grata por apresentar a vida do pastor Paulo. Nós convidamos eles desde o ano passado. E por isso que eu pedi esse privilégio aqui. Tá bom, pastor? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo o irmão também. E a igreja é do Senhor, as portas estão abertas. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar pela vida do nosso irmão, pela palavra que nós vamos receber. Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de nesta manhã ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor use o teu servo Paulo, teu servo nesta manhã, Senhor, para que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele venha diretamente do céu aos nossos corações. Que, Senhor, ao sairmos daqui, nós saímos, ó Deus, totalmente edificados, renovados, fortalecidos pela Tua Palavra. Assim nós pedimos as Tuas bênçãos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desculpa, irmãos, eu só esqueci de avisar vocês, eu sei que vocês perceberam, mas ele é totalmente deficiente visual, né, pastor? Só enxerga alguma coisa, não, né? Nada. Então, quando você for cumprimentar o pastor, o culto terminou, fala como você é, tá bom? Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Graça e paz, queridos. Com tanto carinho assim, eu acho que vou voltar mais vezes. E se a irmã Terezinha não tivesse falado da igreja, eu ia pensar que estava super lotada. Teria sido melhor. Eu me lembro quando eu estava começando o ministério, tinha um irmão que sempre me comunicava quantas pessoas tinham na igreja. Nós tínhamos um culto de meio de semana que nós éramos 40 pessoas no total. E tinha um culto de meio de semana que iam cerca de 10 pessoas. O irmão sempre falava para mim quantos tinham, né? E aí,
de 10, um dia ele chegou para mim e falou: pastor, tem 9. Beleza. Aí, na outra semana, pastor, tem 8. Na outra semana, pastor, tem 7. Eu falei: irmão, não fala mais quanto tem, não. Senão a minha fé vai lá embaixo. Então eu tenho essa vantagem. Eu sempre ministro para a igreja lá, pensando que a igreja está super lotada. Queridos, eu prometo não demorar muito. Antes das 14h eu termino. Brincadeira. Mas eu vou ser bem breve mesmo, tá? Até porque eu não quero cansar os irmãos. Mas eu queria só, em primeiro lugar, antes de compartilhar com vocês algo que está no meu coração, antes de compartilhar, vocês estão me ouvindo bem? Ou quer que eu fale um pouco? Tá? Vocês não estão cansados não, tá? Né? Porque na minha pregação, o pessoal costuma dormir, que eu falo manso. Bom, eu realmente nasci com uma deficiência visual. A verdade, são 3 irmãos da mesma família, os 3 são pastores, e, na verdade, eu creio em milagres. Então, até que hora que é agora? Até esse momento, essas 11 horas desse dia, eu estou na condição de deficiente visual, mas eu creio em milagres. Pode ser que da próxima vez que eu voltar aqui, já não volte mais como deficiente visual. Amém? Glória a Deus. Se 2 concordam na terra, Deus faz, imagine uma multidão dessa concordando. Glória a Deus. Bom, queridos, e talvez isso que eu vou falar agora já seja uma mensagem para você. Primeiro, eu casei. Já pode ter sido uma mensagem para alguns aqui que, se eu sem zóio casei, tu com 2 zóio casa também. Então eu sei que Jesus já falou. Já tem gente recebendo a bênção. Já estão dizendo: pastor, não precisa falar mais nada, pode terminar a pregação agora. E, pois eu não ia falar isso não, eu ia falar outra coisa. Mas não teve jeito. Queridos, calma, mas a mensagem que eu ia falar para vocês era o seguinte, essa é séria. Eu tinha 2 opções quando eu conheci Jesus, quando eu nasci com a deficiência, e quando eu conheci Jesus com 17 anos, eu tinha 2 opções na minha vida: ou ficar isolado num cantinho, dependendo das pessoas, para fazer tudo por mim, da minha família mesmo e de qualquer outra pessoa que eu viesse a conhecer, ou partir para a luta. Eu tinha essas 2 opções. E eu decidi partir para a luta. Isso porque com 17 anos eu encontrei Jesus e ele me orientou que deveria partir para a luta. Então, eu deixo essa mensagem com vocês que não importa a sua limitação, não importa o que você passa hoje, não espere os problemas serem resolvidos na sua vida para tomar decisões na vida, para dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu não esperei Jesus me curar para dizer: eis-me aqui. Eu disse: Senhor, não importa as minhas limitações. Se eu for útil para o Senhor de alguma forma, então o Senhor pode me usar desta forma que eu estou feliz. E, como eu disse para vocês, eu creio em milagres, mas eu quero dizer para vocês que durante todo esse tempo que eu vivi como deficiente visual, eu servi a Jesus com alegria, com prazer. E depois me casei. A minha esposa, ela enxerga normal. E é interessante porque antes de Jesus trabalhar na minha vida, eu achava que eu nunca iria casar, justamente por causa da deficiência visual. Aí quando Jesus falou para eu partir para a luta, aí choveu na minha horta. Tive que até escolher.
O pior, queridos, é que uma vez eu conheci uma garota, ela tinha a voz tão tranquila, assim, suave, bonita. Falei, deve ser essa. Pela voz tá para mim esse negócio. E só que embora eu era cego, mas eu era esperto. Falei, não vou entrar nessa situação, né? Eu não vou entrar nessa situação de pedir-lhe em namoro antes de compartilhar com o meu amigo. Eu tinha um amigo que andava sempre comigo. Falei, rapaz, conheci uma gata. Falou, que bom, Paulinho. Estava na hora já. Falei, você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Aí um dia apresentei para ele. Aí, beleza. Depois ele me procurou em particular, falou, esta é a gata? Falei, sim, senhor. Falou, tá mais para zebra do que para gata. Falei, Jesus me livra. Ah, gente. A gente passa por cada uma, né? Todos nós passamos, né? Mas, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E, na verdade, eu separei alguns textos, mas eu não vou ler todos os textos, devido ao tempo. Eu quero só deixar a essência da mensagem com vocês. O tema deste mês é Rendendo-me à vontade de Deus, aqui. E eu vou entrar nesse tema com vocês. O maior exemplo que nós temos de alguém que se rendeu à vontade de Deus é o próprio Jesus. Ele se rendeu totalmente à vontade de Deus. E a gente vê lá no Jardim do Getsêmani. O Jardim do Getsêmani era um lugar apropriado para que Jesus se rendesse à vontade de Deus. O significado é um lugar de pressão. Getsêmani significa isso, um lugar de pressão. E não foi por acaso que ele foi justamente orar nas vésperas da entrega dele na cruz. Ele foi orar justamente lá no Getsêmani. E quando ele ora, ele diz assim: Deus, Pai, se possível, passe esse cálice sem que eu o beba. Todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Lucas usa esse termo, minha vontade, e sim a tua. Então, você percebe que existia uma vontade em Jesus que era diferente da vontade do Pai. Interessante isso, não é? Agora, quando você lê especialmente no livro de João, ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, e sim a do Pai. Ele fala isso algumas vezes no Evangelho de João. Mas chegou um momento que ele enfrentou uma situação que ele tinha uma vontade diferente da vontade do Pai. Então, isso significa que as nossas vontades, nem sempre elas são pecaminosas, por estarem diferentes da vontade do Pai. Às vezes são vontades boas. E a vontade de Jesus não era pecaminosa porque Jesus nunca pecou. Você está entendendo isso? Então, assim, não significa que se eu tenho uma vontade diferente da de Deus, ela é pecaminosa. Ela pode ser legítima. Mas aqui é que está o ponto da rendição. Porque eu deixar uma vontade pecaminosa para aceitar a vontade de Deus não é tão difícil. Pensa nisso. É mais difícil eu deixar uma vontade legítima para aceitar a vontade de Deus.
Porque quando ela é pecaminosa, eu digo, é pecado, eu tenho que deixar. Isso que eu estou desejando, isso que eu estou querendo, essa minha vontade é algo pecaminoso, eu preciso deixar isso. Então você já tem uma disposição de abandonar aquilo. Mas quando ela é legítima é que é o problema. É quando a gente tem razão que a gente tem problemas. Se você discute com uma pessoa e você tem razão, é muito difícil você se render. Agora, quando você discute com uma pessoa que você sabe que não tem razão, você sabe que no fundo a outra pessoa está certa, aí já é mais fácil. Quantos estão entendendo isso? E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, você vai ler lá sobre a humilhação de Jesus. Então o texto, eu não sei se eu vou conseguir citar todo de cor aqui, mas pelo menos em síntese, eu vou dizer para vocês. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se humilhou, assumindo a forma de homens, e reconhecido em figura humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Aí vai pelo que Deus lhe deu o nome que é acima de todos os nomes, Deus o exaltou, enfim. Mas o que eu quero que você preste atenção é no versículo 5 e 6. Ou só o 5, enfim. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, presta atenção nisso, ele subsistindo na forma de Deus, não julgou, estou lendo pela revista aí atualizada, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que esse texto quer dizer? Que Jesus era Deus. Ele olhou para ele se avaliou, ele disse, eu sou Deus. Então ele não julgou que se ele agisse como Deus era usurpar alguma coisa, ele estava usurpando um direito que não lhe era devido. Ele estava certo. Deixa eu perguntar para vocês, se ele agisse como Deus, ele estava usurpando alguma coisa? Tomando uma posição que não lhe era direito? Não, porque ele era Deus. Então aqui está o segredo para nós. Mas por isso que diz, ele não agiu como Deus, ele abriu mão das virtudes divinas que faziam parte dele. Ele abriu mão do seu direito de agir como Deus. Então, render-se à vontade de Deus é você abrir mão de algo que você tem direito. E Jesus nos dá esse exemplo aqui. Agora, Jesus só teve que trabalhar essa situação na vida dele lá no último momento da vida dele, antes da morte. Ele só precisou trabalhar essa situação ali. Porque em todo o tempo ele não viveu enfrentando um conflito entre a vontade dele e a vontade de Deus. Estava tudo em perfeita harmonia. Por isso que ele afirmou algumas vezes, eu faço a vontade de Deus, eu vim para fazer a vontade de Deus, a minha comida é fazer a vontade de Deus, enfim, ele foi falando isto e isto era verdade. Mas chegou uma hora que ele precisava passar pelo teste final. Ele teria que provar a humanidade dele, não para ele, não para Deus, mas para nós. Ele precisava deixar um recibo, ele precisava deixar uma prova clara de que ele deu a sua vida por nós como homem, não como Deus. Ele precisava disso. Para nós, não para ele, não para Deus. Mas por nossa causa, ele precisava provar a sua humanidade. Porque o plano da redenção só teria valor se fosse feito por um homem. Se Deus usasse um homem para resgatar o próprio homem.
E aí Jesus, ele tem que falar da vontade dele, que ele tinha uma vontade. Qual era a vontade naquele momento? Era que ele não precisasse passar por aquele momento da cruz. Agora ouça o que eu vou te dizer. Quando ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Ele revela um medo aqui. Revela um medo. E quando ele revela este medo, não é um medo de sofrer, de morrer na cruz. Não é o medo das chicotadas, não é o medo das bofetadas que ele levou no rosto, tudo isso ele iria passar. Não era um medo disso. O medo dele era ficar sem a presença de Deus, sem a presença do Pai na vida dele. É que aquilo fosse tão horrível para ele, tão horrível, porque ele levou sobre ele todas as doenças, todas as enfermidades, todos os problemas emocionais, todos os problemas pecaminosos, todos os pecados, tudo sobre ele. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E ele sabia disso. Está lá em Isaías 59. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E Jesus pensa o seguinte: eu não me importo de morrer na cruz, não estou com medo da cruz. Estou com medo de ficar separado do Pai. Então era isso que ele temia. E a Bíblia diz lá em Lucas, lá em Hebreus, alguém pode abrir em Hebreus e ler para mim? Eu até trouxe anotado aqui no meu MP3, mas para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 5, verso 7, por favor. Alguém pode ler em voz alta aí para mim? O que me chama a atenção nesse texto é que ele foi ouvido. Aquela oração que ele fez, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade. E Deus o ouviu, porque ele não poderia ficar sem tomar aquele cálice de dor. Então ele foi ouvido por Deus. Agora é interessante que quando você vai para Lucas capítulo 22, alguém lê para mim aí, Lucas capítulo 22, verso 43. Acho que é esse mesmo. Lucas 22, 43. Isto, ok. Apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Tem uma versão que diz para animá-lo. Uma outra versão diz que o confortava. E eu imagino que este anjo, veja bem, nós estamos falando que Jesus tinha uma vontade legítima, não pecaminosa. Mas que ele queria que Deus fizesse a vontade dele. Então, ele se rende ali, mas naquele momento, qual o temor dele? Ficar sem a presença de Deus, ser separado de Deus. Como, na verdade, ele foi por alguns momentos. Quando na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou separado de Deus, que ele precisava experimentar as nossas mortes, não só a física, mas também a espiritual, que é a separação de Deus. E ele experimenta. Então, eu fico imaginando que este anjo
veio e começou a passar a mão sobre a cabeça de Jesus. Jesus ajoelhado ali, naquele conflito, naquele dilema, mas querendo a vontade de Deus. Ele precisava de um estímulo. E eu estou aqui hoje para passar a mão na sua cabeça, para incentivar você a se render à vontade de Deus. Eu pensei, há algum texto que eu possa ter um melhor esclarecimento sobre isso, sobre como é que foi esse conforto? Aí eu queria ver um texto com vocês. Vamos lá, vocês vão me ajudar agora com os versículos. Hebreus capítulo 12, verso 2. Aqui é assim, ó, quem achar primeiro leia. Então aqui eu vejo que este anjo deve ter dito para ele, mostrado para ele os resultados que viriam depois. E possivelmente esse anjo disse: você vai passar por um momento difícil, você vai ficar momentaneamente separado da presença do Pai, mas mesmo de longe o Pai vai estar de olho em você, vai estar te seguindo com o olhar dele. E olha, aí ele mostrou vocês que estão aqui hoje, mostrou todos os convertidos, todos os resultados daquela entrega, daquela rendição, porque a Bíblia diz, pela alegria que lhe estava proposta. Foi proposto para ele isto. Imagino que esse anjo, por ordem de Deus, falou todas essas palavras. Olha o que nós vamos conseguir, olha o que você vai conseguir. Olha, com este ato, com essa entrega sua, olha o que vai vir de resultados. Olha quantas vidas salvas, olha quantos bêbados libertos, olha quantas prostitutas abandonando a prostituição, olha quantas enfermidades sendo curadas, olha quantas pessoas glorificando ao Pai pela sua atitude. Estas coisas este anjo deve ter confortado. E eu conforto vocês agora, para não perder o raciocínio, eu digo para vocês, vale a pena render-se à vontade de Deus, porque os resultados são simplesmente incalculáveis. Na sua família, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, são incalculáveis. No seu ministério, então, você não pode imaginar o que Deus vai fazer através do seu ministério, seja ele qual for, cuidar de crianças, cuidar de idosos, ministério de louvor, ministério de evangelismo, enfim. Você pode saber que os resultados são incalculáveis. Dê uma olhada para mim, não, só abra a Bíblia só para conferir, mas é Isaías 53, verso 11. Mas só a primeira frase, alguém lê para mim, só a primeira frase. Não precisa ler o versículo todo, não. Isaías 53, 11. Está falando de sair, só isso aí mesmo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e se dará por satisfeito. Então Deus mostra quando você vai render a sua vontade, abrir mão da sua vontade, de um direito que você tem, de uma razão que você tem para se render a Deus. Nesse momento, você não precisa sentir a presença de Deus, não. Você pode saber que Deus está te dizendo essas palavras. Porque às vezes a gente quer sentir a presença de Deus para ter certeza que Ele está com a gente, né? Mas Ele está porque Ele disse que estaria. Por exemplo, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso ver uma luz, ver um anjo no nosso meio. Não, eu tenho certeza que Ele está porque Ele falou que estaria. É simples. Então, quando você estiver rendendo a sua vontade de Deus, pode saber que tem um anjo ali passando a mão na sua cabeça. Você talvez não vai sentir assim, fazendo isso, mas ele está lá, passando a mão no seu rostinho. Pode se render, meu querido. Deus tem muito mais para você.
Deus tem muito mais para você. Isso me faz lembrar de uma prática que eu não sei se existe ainda hoje, mas já existiu essa prática para pegar macaco, né? Para pegar macaco. Então, os caras faziam uma gaiola, amarrava essa gaiola numa árvore assim, e botava uma banana lá dentro da gaiola. E botava uma abertura que a mãozinha do macaco mais aberta, ela passava para dentro da gaiola. E aí o macaco ia lá, naquela abertura, naquela portinha, ele enfiava e pegava a banana. Só que quando ele pegava a banana, a mão ficava maior, né? Mais volumosa, porque ela dobrava assim, e ainda a banana estava aqui na mão. E ele ia puxar para poder sair, não saía. E ele tentando, e daqui e dali, não conseguia sair, né? E assim eles pegavam o macaco. Agora, se a gente estivesse perto desse macaco e falasse com ele, e ele entendesse, o que você falaria para ele? O que você falaria para ele? Solta a banana. Abre mão da banana. É só abrir mão da banana. Ele estava preso, sem liberdade, talvez até por algum momento, lá na ânsia de sair, ele olhou do lado, tinha um cacho de banana lá, um pouquinho mais longe, era só dar alguns saltos, e já chegava naquele cacho de banana. Mas ele segurando uma banana, e por causa daquela banana, ele comprometia até a liberdade dele. Às vezes nós, por causa de alguma coisa que não é pecaminoso, eu não estou falando de pecado aqui. Pecado a gente já sabe como lidar. Mas a questão é quando eu tenho uma vontade correta, uma vontade certa. Aí é que é o difícil. Mas quando você sabe que sempre que você toma uma decisão nesta direção, você vai receber muitas e incontáveis bênçãos. Sempre que você fizer isto, você pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Agora, você não precisa ceder uma vontade que simplesmente... Porque às vezes, deixa eu só colocar de uma forma aqui mais fácil da gente entender. Às vezes nós não sabemos se aquela vontade que eu tenho é a vontade de Deus ou não. Aí eu fico rendendo a Deus toda a vontade que eu tenho. Calma, não é assim. Porque você não precisa render à vontade de Deus uma vontade que já está em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida. Então, por exemplo, eu não vou render a minha vontade de comer depois que eu sair daqui, chegar em casa com o almoço. Porque essa vontade está de acordo com a vontade de Deus. O que não está de acordo com a vontade de Deus é comer demais. Então, a Bíblia mostra para você qual a vontade de Deus. Eu quero lembrar com vocês, esse eu já vou citar aqui rapidinho, para a gente só ganhar tempo. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele começa: não conformeis, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ela é muito melhor do que a nossa. Porque a nossa vontade, por melhor que seja, por mais correta que seja, mas se ela não é a vontade de Deus, você pode ter certeza que ela é muito inferior à vontade de Deus para a sua vida. E como saber disso? Você vai saber. Na sua caminhada com Deus, você vai saber que determinadas coisas não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época no meu ministério que eu queria aumentar a minha renda, né? E eu fui fazer uns negócios, vender algum produto, né? Produto de limpeza, de higiene pessoal. Eu fui tentar vender isso junto com a minha esposa. Mas
coisa não estava fluindo. Estava difícil o negócio. Aí eu percebi que aquilo não era vontade de Deus para a minha vida. Que a vontade de Deus é que eu fosse sustentado pela fé no nome dEle e que Ele aumentaria a minha renda sem que eu precisasse fazer daquela forma. E aí o que eu fiz? Abri mão. Quando eu abri mão, comecei a ver uma prosperidade excelente na minha vida. As coisas começaram a acontecer. Agora, era errado eu querer vender para aumentar a minha renda? Não era errado. Mas eu comecei a perceber que não estava fluindo. Diga, não estava fluindo. Às vezes você tem agido de uma forma com os seus filhos que não está fluindo. E talvez é a forma correta que você sabe que tem que educar o seu filho, conversar com ele. Mas não está fluindo, não está surtindo efeito. Possivelmente não é a vontade de Deus que você haja dessa forma. Tem que mudar. Tem que saber qual é a melhor forma de você lidar com o seu filho. Porque nós temos muitos padrões na nossa vida, né? E a gente vai andando naqueles padrões e às vezes para alguma coisa dá certo, para outra não. Então eu tenho que descobrir qual é a melhor forma. Lá em casa eu tenho que lidar com a minha esposa, com os meus 2 filhos. Minha filha são solteiros ainda. Minha filha tem 31 anos, meu filho tem 25. E a minha esposa, eu estou com 62. Eu sei que não parece, mas tudo bem. Eu sei que você me daria 61. 62. Minha esposa é 6 anos mais nova do que eu. E eu tenho que lidar com todas... Com as 3 pessoas ali. E com cada um é diferente. Eu lido com a minha esposa, o meu diálogo com a minha esposa é diferente do diálogo que eu tenho com a minha filha, e também o diálogo que eu tenho com a minha filha é diferente do diálogo que eu tenho com o meu filho. Para você ter uma ideia, meu filho, ele é de poucas palavras. Então, eu chego para ele e falo, não adianta eu chegar para ele e falar, onde você vai, filho? Não, ele não vai me falar onde ele vai. Ele vai falar, vou dar uma saída. É só isso. Para aí. Se eu insistir com ele, não vai sair disso. Pai, vou dar uma saidinha aí, mas já volto. Você entende? Aí não adianta eu insistir. Agora, com a minha filha eu já posso sentar com ela, conversar e tal, onde você vai, que hora que você vai chegar e tudo mais, o que você vai fazer. Ela vai contar tudo, porque ela gosta de contar, de compartilhar, enfim. Então, quando não estiver fluindo, pode ser que isso é um sinal de que aquela vontade, embora ela seja boa, embora é uma ação correta, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Mas eu aprendi dessa forma e tal, e com o outro, meu filho foi assim, então tem que ser assim também. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Então, você precisa ver que a vontade de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, e ela está perfeitamente, ou melhor, quando você está fazendo a sua vontade, e ela está em perfeita harmonia com a vontade de Deus, tudo flui. Era o que acontecia no ministério de Jesus. Antes dele chegar no Getsemane, tudo que ele fazia estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Aí chegou uma hora que o que ele queria não era a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? E ele entendeu. Por que ele entendeu? Porque, na verdade, ele estava disposto a render a vontade dele. Então, naquele momento, ele entendeu que a melhor era a vontade de Deus e não a dele. Ele foi confortado, compreendeu e se rendeu. Queridos, faça isso. Agora, tem algumas coisas que você já sabe que não é vontade de Deus. Orgulho não é vontade de Deus, soberba, mentira, arrogância, braveza com as pessoas, falar alto com as pessoas, brigar. Isso aí você já sabe que sem chance, né? Não vai fluir mesmo. Mas, quando você tiver razão, experimente ceder quando você estiver totalmente certo. Faça um teste, comece a praticar isso. Porque a nossa fé, ela vem pela prática. Enquanto eu não praticar, eu não vou saber
se aquilo é bom ou não. Agora, comece a praticar. Não, tudo bem. Você começou a apresentar para alguma pessoa alguma opinião, e ela tem uma opinião contrária. E você está certo na sua opinião, mas você diz, eu vou fazer um teste agora, eu vou ceder. A primeira coisa que vai acontecer quando você cede, acaba a contenda. Porque se você falar, olha, sabe que eu estou achando que você tem razão mesmo, o que o cara vai falar mais? Não vai poder falar mais nada. Aí é só alegria. Então, se você estiver discutindo, se acontecer de você discutir com a sua esposa ou com sua esposa, né, você discutir com seu marido, e se você falar para ele, olha bem, você está certo, você está certa, eu vou pensar na minha ideia aqui, desculpa aí. Acaba, como é que ela vai brigar? Como é que ele vai brigar? Como é que ele vai continuar brigando? Você já começa a experimentar o primeiro resultado aí. Sempre que a gente abre mão da nossa vontade, das nossas opiniões, isso é agradável ao Senhor. Tá? E resultados extraordinários vêm. A palavra de Deus diz, só para a gente terminar. Vamos lá? Vou ler 4 versículos com vocês. Vamos lá, para a gente terminar. Eu vou falar de alguns resultados quando nós nos rendemos à vontade de Deus. Marcos capítulo 3, verso 35. Mesmo esquema, tá? Para quem achar, leu. Intimidade com Deus. Quando você faz a vontade de Deus, quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, você passa a ter uma intimidade maior com o Senhor. Segundo resultado. Vamos lá para Crônicas. Segundo Crônicas. Capítulo 27, verso 6. Isso aí era um rei de Judá. Repete aí, isso é bom. Quando você se rende à vontade de Deus, você começa a fazer obras poderosas. Você começa a realizar coisas extraordinárias. É o que acontecia com Jotão. Talvez você nunca tivesse ouvido falar nesse cara. Mas olha aí o currículo dele. Que bênção, né? Vamos lá para... deixa eu ver qual o próximo. Sim, Hebreus. Capítulo 10, se não me engano é o verso 36, 36 eu acho. É o 36 ou 37? 36. Olha por que muita gente não está alcançando as promessas de Deus. Porque não está fazendo a vontade dele, porque não se rendeu à vontade dele. Então, quando você se rende à vontade de Deus, as promessas começam a cumprir-se na sua vida. Amém? Inclusive, promessa de casamento. Para cutucar um pouco. Promessa de paz, promessa de bom relacionamento conjugal, promessa dos filhos andarem nos caminhos do Senhor. Bom, vamos lá. E para terminar, 1 João, lá pertinho de Apocalipse, né? 1 João, capítulo 2, verso 37, verso 27, se não me engano. Eu acho que eu estou errando nessa referência, vamos ver. 1 João, capítulo 2, verso 27. Não, 17, então. Isso. Já peguei na hora. Você quer permanecer eternamente, conforme a outra versão? Então, dê a Jesus uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Renda-se à vontade de Deus e viverás eternamente. Aleluia. Glória a Deus.
Queridos, eu vou fechar por aqui, só dando um recado para vocês, que eu gostei dos recados que foram dados aqui, eu resolvi dar um também. Então eu quero me reunir aqui com os presbíteros depois do culto. Não é nada disso. Não. É o seguinte, eu escrevi dois livros nesta caminhada com Jesus. Um chama-se Eu Era Cego, Agora Vejo, contando a minha experiência como deficiente visual. E espero ainda escrever só mais um livro, dizendo Eu Era Cego, Agora Vejo, no sentido físico também. Tá? Mas por enquanto esse aí no sentido espiritual. E também um livro chamado Descubra a Realidade que Mudará a Sua Vida. Também é bem interessante. São livros fininhos, fáceis de ler. Eu os trouxe, mas eles não estão à venda. Tá? Eu quero dar de presente para quem interessar. Amém? Que é o seguinte, eu não tenho intenção de escrever mais livros, a não ser esse que eu disse para vocês aí agora. Então, esses livros que eu escrevi, eu já vendi cópias desses livros, já cobri toda a despesa que eu tive com impressões, né? Então, aí como tem mais algumas unidades lá em casa, aí quando eu vou em alguma igreja pregar, eu levo e dou de presente para o povo. Só que assim, são 2 livros, tem uns 35 de cada um deles, de cada exemplar, né? Então, você pode pegar assim por família, tá? Por exemplo, o casal pega uma unidade só, uma unidade de um e uma unidade de outro, né? Mas não pegue 4 livros, a esposa pega 2 e o marido pega 2. Não, só pega aquilo, um por família, um por família. Aí eu acho que deve dar para todos. Se não der, aí depois vocês trocam, vocês leem e dá para o outro irmão. E se você é aquela pessoa que lê um livro e depois você coloca ele na estante e nunca mais lê, então eu vou te dar um conselho. Leia os meus e depois dá de presente para alguém que nunca leu esse livro. Amém? É isso. No mais, queridos, eu quero que você fique em pé, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído com a sua fé, nessa questão de render-se a Deus, tá? Render-se à vontade do Senhor. Quero dizer para você que eu tenho feito isso e tem dado certo. Tem dado certo. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos tão amáveis, tão carinhosos, tão queridos, tão atenciosos comigo, Senhor. Te agradeço pela vida deles, peço que o Senhor os abençoe ricamente e que essa semente que foi semeada nesta manhã possa dar muitos frutos, que ela seja uma semente que venha multiplicar-se na vida dos teus filhos, que cada um de nós aprendamos a viver na tua vontade, porque o Senhor já disse que ela é boa, perfeita e agradável, o que mais que a gente quer? Então, Senhor, que a gente viva essa vida com o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor não nos tira nada, o Senhor só acrescenta. Quando nós rendemos a nossa vontade ao Senhor, o Senhor vai acrescentar, porque a tua bênção, ela acrescenta mais e mais, e não tira. E o Senhor veio trazer vida e vida em abundância, Senhor. E à medida que a gente vai se consagrando ao Senhor, o Senhor vai trabalhando essas promessas, cumprindo essas promessas em nossa vida. Queremos ser como Jotão, que dirigia o seu caminho segundo a tua vontade, e tudo que ele fazia, ele era poderoso nessas realizações. Queremos viver eternamente fazendo a tua vontade, queremos ter intimidade contigo ao fazer a tua vontade, ao nos rendermos à tua vontade, e queremos, ó Pai querido, alcançar todas as promessas, porque o Senhor não fez promessas para anjos, o Senhor fez promessas para nós. Então nós queremos alcançar, Senhor, através dessa rendição em amor, numa entrega sincera da nossa parte. E sabemos que, tomando esta decisão, o Senhor entra imediatamente a nos ajudar, o Senhor entra em ação para nos ajudar, para nos auxiliar. O Senhor envia até os teus anjos para nos confortar, para nos mostrar que vale a pena nós nos rendermos à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Paulo, né? Agradecer por essa palavra tão poderosa. Certamente,
olhando para a sua ministração e tudo que o Senhor tem feito na vida dele, não tem como nós não nos rendermos na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e torne cada vez próspero. Amém? E que você veja, não só pelos olhos da fé, mas espiritual, tudo aquilo que o Senhor já tem feito, está através das suas mãos, das suas... Amém? O pastor, eu fiquei sabendo que canta, que toca, quer fazer. Os irmãos estão aqui, não tem problema, a gente espera. Ele quer cantar, amém? Porque ele pediu, gente. Com ele. Um pedestal e um violão, quem pode ajudar ele? Para encerrarmos com o irmão adorando a Senhor, amém? Pode. Bom, queridos, então enquanto isso, deixa eu só falar. Então, voltando para o texto, não vamos pregar de novo. É assim, Deus me deu a graça de tocar violão, é o básico só, não sei tocar como os músicos aqui da congregacional, mas é o feijãozinho com arroz. E eu consegui, eu coloco melodias em versículos bíblicos, literalmente, né, sem mudar a palavra, não é a respeito dos textos, é o texto cantado mesmo. Então, eu vou cantar, como são pequenos, eu vou cantar umas duas para vocês virem. E como vocês gostaram das minhas piadinhas, aí eu vou cantar uma musiquinha de piada também para vocês. Pode ser? Tá ótimo. Pronto. Não, vou só no dedilhado. Eu estou olhando para vocês. Uma vez eu virei tanto que estava de costa para o povo. Pode baixar só mais um pouquinho aqui? Pronto, tá ótimo. Então tá bom, queridos. Olha lá, os versículos é assim, eu vou cantar Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 24. Eu não canto como os irmãos aqui também não, tá? Então é tudo meia boca o negócio aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei dele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Isso aí é o texto direto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aí a outra música é do Salmo 25, do 12 ao 14. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e
e a sua descendência herdará a terra, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou cantar novamente porque eu fiquei inspirado com esse acompanhamento. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra, a intimidade do Senhor é para mim que o temo, a mim Ele dará a conhecer a sua aliança. Glória a Deus. Amém. Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Agora para encerrar então, vou cantar uma música de uma experiência que eu tive por aí, na vida, como deficiente visual. Então, é bem assim, ó. A gente passa cada situação que faz bater mais forte o coração, experiências que só de lembrar tem um friozinho de arrepiar. Cheguei na beira de uma avenida movimentada e muito conhecida. Os carros não paravam de passar e eu precisava mesmo atravessar. Um cara bêbado me ofereceu ajuda. Fiquei com medo, mas não tive outra saída. Falei pra ele, é melhor lá no farol. Ele me disse, aqui mesmo não faz mal. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Acabei esquecendo, parei para fazer uma gracinha, acabei esquecendo da letra. Ele me disse, aqui mesmo não faz mal. Som de buzinas, muita confusão. Uns tinham raiva e outros compreensão. Os carros não paravam de passar. Eu precisava mesmo atravessar. De novo. Som de buzinas, muita confusão. Uns tinham raiva e outros compreensão. Eu vi estrelas de todas as cores, ouvindo o barulho dos motores. Mas eu acabei esquecendo a letra aqui. Vocês me desconcentraram, vocês ficaram rindo de mim. Valeu. Mas era importante eu ter cantado o final dessa música. Mas tudo bem, deixa para a próxima. Você fala que você vai atravessar, e o bêbado atravessa com o senhor, e o senhor vai passando no meio dos carros. Ele está me lembrando aqui, a letra aqui, ó. Isso que é bom ter um anjo ao nosso lado. Então, vou começar a segunda parte. Primeiro, você já sabe.
som de buzinas, muita confusão. Uns tinham raiva e outros compreensão. Ele me disse: não esquente, não, sou conhecido nessa região. Ele pegou a minha mão e foi puxando, e para o meio da avenida foi entrando. Fechei os olhos e fiz uma oração. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Olha, aí a gente chegou lá do outro lado da avenida, ele conseguiu me atravessar, com todo esse desespero. Aí o que ele me pergunta lá? Precisa de mais alguma coisa? Falei, não, aqui tá bom demais. Gente, é por aí, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agradecemos também o nosso irmão Morvan, que deu uma força, nos ajudou aqui. Deus abençoe sua vida, sua família. Amém?